Capítulo 71. Visita de Escobar. Em casa tinham já mentido, dizendo à minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. A missa das 8 já há de ter acabado. Bentinho devia estar de volta. Teria acontecido alguma coisa, Mano Cosme? Mandem ver. Assim falava ela de minuto a minuto. Mas eu entrei e comigo entrou a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me saber da saúde de minha mãe. Nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam tão estreitas, como vieram a ser depois. Mas sabendo a razão da minha saída 3 dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntar se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não, ele respirou. Tive receio, disse ele. Os outros souberam? Parece que sim, alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que vira uma vez o pai no Rio de Janeiro. Escobar era muito polido, e conquanto falasse mais do que veio a falar depois, ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade. Naquele dia achei um pouco mais expansivo do que de costume. Tio Cosme quis que jantasse conosco. Escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele. Eu, lembrando-me das palavras do Gurgel, repeti-as. Manda lá um preto dizer que o senhor janta aqui e irá depois. Não, tanto incômodo. Oh, incômodo nenhum, interveio tio Cosme. Escobar aceitou e jantou. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula, também os dominava agora, na sala como na mesa. A hora que passou comigo foi de franca amizade. Mostrei-lhe os poucos livros que possuía. Gostou muito do retrato de meu pai. Depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me: vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias, depois que ele saiu, e mantenho esta palavra, apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa que era um pouco baixa, vindo à risca do cabelo, quase em cima da sobrancelha esquerda. Mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente era interessante de rosto, a boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha a mania de sacudir o ombro direito de quando em quando, e veio a perdê-lo, desde que um de nós lhe notou um dia no seminário. Primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento e que os meus amigos agradassem a todos. Em casa, ficaram querendo bem a Escobar. A mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar de quê? Perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não acabava a frase, mas não teve resposta, nem podia tê-la. Prima Justina provavelmente não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede. O apesar era uma espécie de ressalva para algum que lhe viesse a descobrir um dia, ou então foi obra de uso velho, que a levou a restringir onde não achara restrição. Escobar despediu-se logo depois do jantar. Fui levá-lo à porta onde esperamos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos Pescadores e ficava aberto até às 9 horas. Ele é que se não queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus com a mão. Conservei-me à porta, a ver se ao longe ainda olharia para trás, mas não olhou. Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. Não é preciso dizer que era Capitu. São coisas que se adivinham na vida como nos livros, sejam romances, sejam histórias verdadeiras. Era Capitu que nos espreitava desde algum tempo, por dentro da veneziana, e agora abrira inteiramente a janela e aparecera. Viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas, e quis saber quem era que me merecia tanto. É o Escobar, disse eu, indo pôr-me debaixo da janela a olhar para cima. Capítulo 72. Uma reforma dramática. Nem eu, nem tu,
Nem ela, nem qualquer outra pessoa dessa história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo até que o pano cai. Apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero há porventura alguma coisa que reformar, e eu proporia como ensaio que as peças comecem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente de ciúme, e o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona, e o bom conselho do fino Iago: mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicariam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligira, eu amei a piedade dela. Capítulo 73. O contra-regra. O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem, no último quadro, concluía um monólogo por essa exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. O homem, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto para advertir o contra-regra, mas ainda nada. Então caminhou para o fundo disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor e dizer em voz surda: "Ô Piston!" O público-alvo ouviu esta palavra e desatou a rir, até que a trombeta soou deveras, e o ator bradou pela 3ª vez que era do arcanjo. Um gaiato da plateia corrigiu cá embaixo: "Não, senhor, é o pistão do arcanjo." Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de vernil, figura e postura esbeltas. A cara não me era desconhecida. Tinham passado outros e ainda outros viriam atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar, porque um estudante, dizia um dos seus personagens de teatro em 1858, não pode estar sem essas 2 coisas, um cavalo e uma namorada. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar, 1851, que residia em Catumbi, e para ver a namorada no catete, alugaram um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis, tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dandy do cavalo baio não passou como os outros, era a trombeta do juízo final, e soou a tempo. Assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu olhou para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir, voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali as tardes, morava no antigo campo da aclamação, e depois, vão lá raciocinar com um coração de brasa como era o meu. Não disse nada a Capitu. Saí da rua às pressas, enfiei pelo meu corredor, e quando dei por mim, estava na sala de visitas. Capítulo 74. A presilha. Na sala de visitas, tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, outro andando e parando. A visita de José Dias lembrou-me o que ele me dissera no seminário. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Era certamente alusão ao cavaleiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua, mas não seria essa palavra,
inconscientemente guardada, que me dispôs a crer na malícia dos seus olhares. A vontade que tive foi pegar em José Dias pela gola, levá-lo ao corredor e perguntar-lhe se falara de verdade ou por hipótese. Mas José Dias, que parara ao ver-me entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa ao pé. Imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer, para indagar e explicar. E os dois falavam, até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente, e José Dias veio ter comigo, ao vão da outra janela. Há um instante tinha eu o desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os Peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-me, fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca. José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse. Que é, Bentinho? Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos, caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada, e como ele insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo. Olha a presilha, abotoe a presilha. José Dias inclinou-se e eu saí correndo.